Senão, o apóstolo Paulo não teria falado a respeito da igreja em Corinto, que era uma igreja cheia de tantos dons, que ela era uma igreja carnal e imatura. Ele reconhece os dons, mas quando ele olha para a estatura espiritual da igreja em Corinto, ele diz: você, apesar dos dons que tem, ainda é carnal e imatura. Como é que o apóstolo Paulo chega a essa conclusão? Não pela manifestação dos dons, mas pelo fruto da vida de cada indivíduo que compõe aquela comunidade. Pessoas tão usadas por Deus através de dons, mas pessoas que não sabem se relacionar com as diferenças que o outro tem a respeito de si. Pessoas que não sabem administrar suas emoções, sabem administrar os dons, mas não são capazes de administrar o seu temperamento, não são capazes de administrar a sua estrutura emocional, se perde nas palavras, se perde na grosseria, se perde na falta de educação, se perde de tantas formas. Ainda assim é usada por Deus, porém ser usado por Deus não me imuniza da responsabilidade que eu tenho de amadurecer. Somente pessoas maduras conseguem alcançar estatura de sabedoria. Dom não faz ninguém crescer. Você pode querer falar em línguas, você pode querer profetizar, você pode querer ter o dom da cura, você pode querer buscar qualquer outro dom, e isso é lícito, mas busque primeiro maturidade. Não perca primeiro a oportunidade de crescer na sua vida espiritual, porque Ele não nos tem chamado para vivermos no mundo do Peter Pan. Nunca, jamais cresceremos, viveremos um conto de fadas para sempre. Chega disso. É por isso que a igreja hoje é uma igreja que não sabe se posicionar a respeito de questões tão sérias e necessárias para esse tempo, e quando se posiciona de forma equivocada. Porque o que nos faz crescer? O que nos faz crescer não é a exposição. O que nos faz crescer é a nossa intimidade. O que nos faz crescer é o nosso secreto. O que nos faz amadurecer é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. O que nos faz crescer não tem segredo, queridos, é o nosso comprometimento com a nossa vida de oração e de desenvolvermos no nosso interior um espírito de oração que, onde está, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer estação, em qualquer época, diante de qualquer circunstância, ele não cessa de orar. Ele está orando, ele está intervindo em oração. Ele entra numa reunião e diz: Senhor, entra comigo nessa reunião. Ele vai lidar com a situação difícil e ele entra em oração dizendo: Senhor, quebranta os corações, enche a minha boca com as tuas palavras, para que não seja eu falando, mas o Senhor falando. Ele consegue discernir o que é carne e espírito, ele consegue discernir o que é diabo e Espírito Santo, ele consegue discernir o que é o mundo, o que é o homem, ele consegue discernir todas as coisas. Diga: eu preciso. Diga mais forte: diga: eu preciso desenvolver no meu interior maturidade. Quando se trata de vida espiritual, não existe segredo que não foi revelado, não existe mistério que não foi conhecido. Você quer desenvolver a sua vida espiritual? 3 passos básicos: oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum.
Oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum. Enquanto você não identificar que está crescendo, ore, medite, consagre. Ore, medite, consagre. Ore, medite, consagre. Até que você comece a superar as dores somente como sendo dores. Porque dor por dor não nos ensina nada. Todos nós passamos situações que muitas vezes ninguém conhece. Cada um de nós que estamos aqui temos uma história oculta dentro de nós, que somente eu, Deus e o diabo é que conhecemos. Porque a nossa vida, queridos, é como um álbum de fotografia. A nossa vida é literalmente como um Instagram. Eu só mostro aquilo que eu quero, o resto eu arquivo. Mas o que nos ensina, o que nos amadurece, o que nos fortalece, não é o que eu exponho, não é o que eu publico, é o que eu arquivo. Mas o problema daquilo que nós arquivamos é que muitas vezes o que temos arquivado só resulta em rancor, amargura e dor por dor. Quantas pessoas dominadas pela amargura nós temos aqui? Escondendo essa amargura atrás de um sorriso, sem graça. Pessoas que estão com a máscara de felizes, mas são dominadas por uma infelicidade profunda no seu ser. E sabe qual é o problema disso, Lucas? É que tudo isso que nós arquivamos e que nós queremos somente esconder, a minha preocupação é, eu não quero que ninguém veja e não quero que ninguém conheça, é que a gente perde a oportunidade de aprender, porque aprender é difícil. Se você quer aprender, você primeiro precisa ser humilde. O aprendizado é um confronto direto com a nossa estrutura de orgulho. Sentar, ouvir e aprender. Tem gente que quer subir e já falar. Primeiro senta, ouve e aprende. Até que chega o dia que você se levanta por ser chamado para poder ensinar. O que é que você vai ensinar? A ser amargo também? O que é que você vai ensinar? A ser rancoroso também? O que é que você vai ensinar? A ser vingativo também? Você já processou a sua dor? Você já processou o seu trauma? Você, vamos usar a palavra que é mais usada hoje em dia, você já ressignificou aquela situação que você já viveu? Ser sábio é bom, maravilhoso, mas ser sábio vai fazer com que você sinta dor. E vai requerer de você que você aprenda com essa dor. Porque sentir qualquer um sente, até galinha sente. Sentir todo mundo sente. Mas aprender com aquilo que eu sinto, aprender com aquilo que eu passo, administrar aquilo que fazem comigo, para que eu cresça e não seja paralisado, para que eu cresça e não seja diminuído, para que eu cresça, seja fortalecido e não enfraquecido. Isso só acontece na vida de quem quer amadurecer. É por isso que hoje eu quero compartilhar com você uma medida de sabedoria para uma vida espiritual madura e poderosa. Gente madura tem uma fé operosa, uma fé frutífera, e nada nem ninguém consegue abalar. Gente que sabe quem é em Deus, gente que sabe que tem um propósito sobre a sua vida. Eu estou diante de gente que precisa ser despertada nessa manhã, a crescer, a ter um nível de maturidade maior, a se aprofundar no seu relacionamento com Deus, a ter uma vida consagrada, a processar os momentos da sua vida como sendo uma oportunidade de aprendizado.
lado, que o próprio Deus está te conduzindo e te dizendo: aprenda, porque eu tenho grandes planos para a sua vida, e eu não posso cumprir grandes planos na vida de crianças espirituais. Grandes planos não são para crianças. Criança a gente deixa lá no Kids. Sabe por quê? Porque a comunicação é equiparada à faixa etária. É de forma lúdica. Mas gente madura conversa de forma séria. Ouve o que não gosta. Ouve o que não tem graça, mas está absorvendo. Fala comigo nessa manhã, diga: fala, Senhor. Diga mais, só diga: fala, Senhor. Diga: eu estou pronto para aprender o que tu queres me ensinar.